Quem lembra de alguma coisa interessante sobre equilíbrios químicos que nós vimos ontem? Que aquela ideia empírica da constante de equilíbrio está relacionada com a velocidade da reação direta, que é reagentes dando produtos, e da reação inversa, que é a da restauração dos reagentes. Quando as duas velocidades se equiparam, a gente chega naquela constante de equilíbrio. Essa é a forma que foi proposta empiricamente o cálculo de constante de equilíbrio. Alguém aqui falou uma outra coisa? Que ele é dinâmico, que tem a ver com o que o colega falou, né? O fato de eu ter duas transformações acontecendo simultaneamente é que garante, né, o que caracteriza o equilíbrio dinâmico. Nós não temos tempo, obrigado, Hilton, nós não temos tempo de ficar estudando casos, né? Mas muito provavelmente na fisicoquímica, na próxima ou na outra fisicoquímica, eu não sei mais porque os currículos mudam muito, vocês vão ver cinética. E a cinética química é exatamente o estudo dessa dinâmica das reações, né? Da velocidade das reações. E aí vocês vão entender aspectos mais aprofundados dessa questão das reações, tá? Velocidade. Então, o que mais? Eu sei que é um equilíbrio dinâmico, que não é um equilíbrio estático. Eu sei como é que se chegou à ideia de constante de equilíbrio empiricamente. O que mais? Que líquido e sólido puro não entra. Eu espero ter convencido vocês ontem. O que mais? Oi? A gente viu o equilíbrio da água e quando o equilíbrio da água é importante ou não, por exemplo, no estudo da determinação no cálculo de pH. E foi aí que nós paramos ontem. Mas nós vimos outras coisas também, né? Que nós vimos que a constante de equilíbrio da reação inversa é o inverso da constante de equilíbrio da reação direta. Então, nós vimos que água originando H+ e OH-, ou H3O+ e OH-, tem uma constante da ordem de 1 vezes 10 a menos 14, e que a reação inversa a essa, que é H+ mais OH- dando água, ela tem uma constante extremamente elevada, que é o inverso dessa. É 1 sobre 1 vezes 10 a menos 14, que é da ordem de 10 a 14, uma constante bastante elevada. Tá certo? Nós também vimos outras coisas que eu acho interessantes, né? Nós vimos, por exemplo, definições, né, de ácido e base de Arrhenius e de Bronsted-Lowry. A gente aprendeu a reconhecer um par ácido com a sua base conjugada. Tá certo? Aí ontem eu estava discutindo com vocês a questão do pH, de cálculo de pH. E cálculo de pH é uma coisa legal porque nos permite trabalhar muito com essa ideia de equilíbrio químico. Então, ontem nós discutimos bastante o equilíbrio da água, né? E o que eu chamei a atenção de vocês? Que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai, não, o pH é menos o log da concentração de H3O+, né, de H+, então eu só tenho que olhar a concentração dos H+ formados, e aí eu calculo menos o log, está tudo feito. A gente tem que tomar cuidado, porque nós caímos naquele problema, por exemplo, uma solução de HCl 1 vezes 10 a menos 2. Qual é o pH? Faz o log, é 10 a menos 2, é menos o log, vai ser 2, perfeito. De uma solução 10 a menos 4, 1 vezes 10 a menos 4, pH vai ser 4. De uma solução 1 vezes 10 a menos 6, pH vai ser 6. De uma solução 1 vezes 10 a menos 8 de ácido clorídrico, pH vai ser 8. Lógico que não pode. Mas a gente cria esse hábito. Então, evitar sempre esse raciocínio mecanizado, né? E, poxa vida, eu estou colocando ácido, é pouquinho ácido? Mas eu estou colocando um ácido, como é que o pH pode ficar 8?
caracteriza o meio alcalino. Não pode. E aí o que nós estávamos discutindo ontem era que se eu, por exemplo, se eu trabalho com uma solução de ácido hidroclorídrico que tem uma concentração relativamente elevada, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso é uma concentração bastante apreciável, né? Então, se eu trabalho com uma solução que tem essa concentração, eu não preciso me preocupar com o equilíbrio de alta ionização da água. Eu mostrei isso ontem para vocês. Eu convenci todo mundo? Que a gente viu que essa concentração de HCl me confere uma concentração de H+, de 0,01 mol de H+ em 1 litro. Ao passo que o equilíbrio de alta ionização da água, se a água fosse pura, seria 0,000001. Não tem como mudar a concentração de H+. Então, mesmo que a concentração de H+ do equilíbrio da água fosse esse, e esse valor é o da água pura, mesmo assim não influenciaria. Então, se eu tenho uma concentração de ácido que é grande, em relação ao H+ que vem da alta ionização da água, não preciso me preocupar com ela. Tá certo? Mas se não é grande, aí sim eu tenho que me preocupar. E nós ontem discutimos isso do ponto de vista de um efeito chamado efeito do íon comum. Ora, comum a quê? Comum ao equilíbrio que eu tenho. Então, se eu faço uma solução aquosa de HCl, o único equilíbrio que eu vou ter é o da água. Porque o HCl, sendo um ácido forte, ele sofre ionização completa. Para essas concentrações que a gente trabalha, a gente pode considerar que a concentração seja completa. À medida em que as concentrações aumentam, aí não tem mais nem sentido eu falar em concentração dessa forma. Eu já expliquei para vocês que nós precisamos de um outro conceito que chama atividade, que na prática é uma concentração efetiva. Ou seja, uma molécula de HCl, ela sente a presença de outra molécula de HCl e isso tem um efeito sobre ela. Então, se a solução tem uma concentração muito baixa, eu sou uma molécula que estou caindo agora na água, por exemplo. O que vai acontecer comigo depende do meio que eu sinto. Se eu só vejo moléculas de água, ótimo, eu sofro a minha ionização. Mas se do meu lado já tem íon H+, já tem Cl-, isso vai interferir com a ionização que eu vou experimentar, certo? Então é por isso que é como, a gente vai falar de novo sobre isso, é como a história dos gases ideais, né? Vocês já pararam para pensar o que é um gás ideal? Vocês estudaram no ensino médio, certo? Alguém nunca ouviu falar de gás ideal? Gás ideal é como namorado ideal, não existe. O gás ideal, qual é a equação de estado, qual é a equação que descreve o estado de um gás ideal? PV igual a nRT. Eu uso muito essa equação. Olha que interessante, olha quanta coisa essa equação simples, que todo mundo sabe de cor, me fala. Se eu aumento a pressão, né? Se a pressão ela é aumentada e vai a infinito, o que acontece com o volume? Esse volume aqui, quando a pressão vai a infinito, o volume tende a zero. Quando a pressão tende assintoticamente para infinito, o volume tende a zero. Então, no limite, com uma pressão infinita, esse gás maravilhoso ele desaparece. Diga. Não, para efeito de cálculo, o que eu faço quando eu jogo, por exemplo, HCl? Para efeito de cálculo, você espera 2 minutinhos que eu já volto lá. Tá bom? Imagina. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso porque isso aqui vai ser importante para a gente quando nós formos discutir forças intermoleculares. E também vai ser importante para a gente quando nós estivermos discutindo o que acontece com um soluto em água. Tá? Então, quando a pressão vai a infinito, o volume vai a zero. Tecnicamente, esse gás aqui, o gás ideal, é formado por partículas que não têm dimensão.
Tá certo? Porque se quando a pressão vai ao infinito o volume vai a zero, é porque as partículas que o constituem não têm dimensão. O volume vai a zero. Isso acontece com gás real. Se eu aumento a pressão, o volume vai para qual valor? Rá. Oi? Vamos escolher um gás. Oi? Pode ser, qualquer gás. Oxigênio, vai. Eu tenho um recipiente cheio de oxigênio. Eu vou aumentando a pressão. O que vai acontecendo? Vamos supor que eu estou fazendo tudo isso com a temperatura constante, tá? Estou aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Eu posso aumentar a pressão infinitamente? Não. O que eu faço num dado momento? Eu liquefaço o gás. O gás real, ele se liquefaz. E o que acontece com o líquido em relação à pressão? Qual é uma propriedade importantíssima de líquido em relação à pressão? Incompressível. Então, para um gás real, quando a pressão vai ao infinito, o volume tende ao volume do líquido. Se eu tenho 1 mol de gás, o volume vai tender ao volume molar do líquido. E o que é a liquefação? Você transforma um gás num líquido, tá? Mas como é que eu diferencio um gás de um líquido? Aquilo que a gente aprendeu não é nem no ensino médio, é no ensino fundamental. Se diminui a distância entre... Porque essas propriedades termodinâmicas todas, elas refletem valores médios de propriedades microscópicas das partículas do gás. Então, por exemplo, o volume de um gás, ele reflete a distância média entre as partículas. Quanto maior o volume, maior a distância média entre as partículas. Eu posso não saber qual é a distância média, mas o volume macroscópico está refletindo essa distância microscópica. A pressão e a temperatura... Vocês estudaram teoria cinética dos gases em algum momento? Pressão e temperatura refletem o quê? Que propriedade média das partículas? Não. Energia cinética. Então, a pressão e a temperatura, se eu tenho esses valores, eu sei que de alguma forma estão refletindo a energia cinética das partículas. Quanto maior a temperatura, isso é uma coisa intuitiva, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das partículas, maior a velocidade que elas vão ter. Tá certo? Então, o que faz com que a substância liquefaça? Eu vou formular diferente. Olha, se eu pegar aqui, eu acabei de liquefazer o oxigênio. Eu tenho aqui um copinho de oxigênio líquido. A temperatura de liquefação do oxigênio é super baixa, né? A gente vai ver. Tenho aqui um copinho com oxigênio líquido. É claro que ele vai passando para o estado gasoso, mas durante um certo tempo eu vou ter o oxigênio líquido. O que mantém essas moléculas, já que a distância no líquido é menor, o que mantém essas moléculas presas? A temperatura ambiente, o oxigênio é um gás, tá certo? O que quer dizer que é um gás? Quer dizer que ele vai ocupar esse recipiente aqui, tá certo? Se eu tenho um líquido, não. O líquido vai ocupar o volume do recipiente que o contém. Um gás, não. Se eu encher aqui um gás com um pouquinho de cloro, que é um gás que a gente pode ver, com um pouquinho de SO2, que é um gás que a gente pode ver, é claro que tem a questão da difusão, mas em pouco tempo ele vai estar ocupando toda essa sala. São gases tóxicos, tá? Agressivos, irritam as mucosas. Mas vai ocupar toda a sala. Se eu colocar um copo de água aqui, que é um exemplo mais prático para a gente, ela vai entrar em equilíbrio com o seu vapor, mas vai permanecer ali no copo, na temperatura da sala. Não é? Essa é uma diferença de vapor e gás, uma diferença empírica, mas a gente fala que vapor é aquela substância que nas condições ambientes ela é um líquido, e o gás não. Nas condições ambientes ela já está no estado gasoso. Mas por que a água ela fica ali dentro do copo? Por causa das forças intermoleculares. Tem uma interação entre uma molécula de água e outra. Porque se não houvesse essa interação, não tinha razão nenhuma para duas moléculas ficarem próximas. E nós vamos estudar as forças intermoleculares.
né? Então, nas soluções, quando a gente faz soluções, né, em água, acontece a mesma coisa. Uma espécie pode interagir com a outra, né? Mas tudo isso para dizer, quando a concentração é relativamente baixa, a gente tem a ionização completa desse ácido forte. Agora, à medida em que essa concentração aqui vai ficando cada vez menor, a concentração de H+, que eu estou adicionando, ela começa a ficar comparável à concentração de H+, que vem do equilíbrio da água. E aí eu não posso simplesmente pegar e fazer menos o log dessa concentração, porque obviamente eu vou estar fazendo uma coisa totalmente errada. E o que nós fizemos ontem, eu pedi para vocês calcularem. Eu vou fazer muito isso ao longo do semestre e eu espero que algumas pessoas façam os cálculos, que é para a gente comparar, inclusive, a questão de algarismo significativo, de precisão de cálculo de resultado. Então, o que nós fizemos ontem, nós escrevemos, né? Eu estou usando a notação de Arrhenius porque é mais simples. E o que nós fizemos ontem foi, se eu tenho água pura, a gente sabe que numa dada temperatura, eu não estou entrando, não quero discutir com vocês a questão de temperatura agora, porque não é o foco. Então, isso aqui, com um algarismo significativo, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, obviamente a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-, porque cada molécula origina um H+ e um H-. Isso aqui é água pura, mas quando eu tenho uma solução, eu já coloquei o caso ali do HCl 10 a menos 2, já vou fazer da concentração menor. Pegar aqui uma concentração bem baixa. E aí o que acontece? Bom, agora essa concentração de H+ que vem do ácido hidroclorídrico, ela já é comparável com a que vem do equilíbrio da água. Então não posso ignorar, tá certo? Para a gente fazer a conta direitinho, eu coloquei 2 significativos, né? E aí o que acontece? Bom, eu tenho isso aqui que vem da autoionização do HCl, que é completa. Então eu vou ter aqui 1,0 vezes 10 a menos 8, que veio do ácido que eu adicionei, mais um tanto que veio da autoionização da água. A autoionização da água, se ela está pura, ela gera isso de H+. A gente sabe por Le Chatelier que se eu coloco H+ nesse meio, esse equilíbrio vai deslocar para lá. Ele vai tender a consumir esse H+. Portanto, essa concentração de H+ do equilíbrio vai ser menor ainda. Eu sei quanto que é? Não, é X, eu tenho que calcular. Não sei, vai deslocar de um tanto, X. Tá, e o H-, quanto vai ser a concentração? X, também não sei. E é X porque tem que ser a de H+ que veio do equilíbrio. Vocês estão confortáveis com esse jeito de escrever? Todo mundo entendeu qual que é a ideia? Aí a constante de equilíbrio, a gente sabe que essa constante de equilíbrio aqui, é a constante de equilíbrio de autoionização que a gente representa por Kw. Isso aqui, vamos usar um número simplificado também, sem preocupação com temperatura, nem com a exatidão. A gente sabe que é 1,0 vezes 10 a menos 14. E aí eu pedi para vocês fazerem, para a gente, as contas, né? Porque eu sei que esse Kw, ele é igual, já que a água, por ser um líquido puro, não entra na expressão diretamente, explicitamente, na equação do equilíbrio, então, concentração de H+ elevado ao coeficiente estequiométrico vezes concentração de OH- elevado ao coeficiente estequiométrico, só. E eu sei que isso aqui é 1,0 vezes 10 a menos 14 igual a 1,0 vezes 10 a menos 8 mais x vezes x. Vou colocar pontinho aqui para a gente não se atrapalhar.